A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente em nome de Jesus. Vem, neste momento, trazer uma meditação da parte de Deus para vocês no texto de João capítulo 8, do versículo do 1 ao 11, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais seja apedrejada. Tu, pois, que diz? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, se inclinando, se escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Amém, irmãos? Então, dentro desse texto, nós vemos que Jesus tinha acabado de descer do Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo estava ensinando algo que Cristo gostava muito de fazer, que era ensinar as pessoas. E ele sempre estava presente nos templos, ensinando a mensagem do Pai e pregando o reino do Senhor e trazendo grandes bênçãos, milagres, algo extraordinários. E no momento que ele estava lá no templo, eles trouxeram uma mulher que foi apanhada no ato adulterando. E conforme os acusadores, algozes dessa mulher, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Mas nós vemos ali uma injustiça, porque eles trouxeram somente a mulher. Cadê o homem? Provavelmente esse homem deveria ter uma condição financeira e acabou meio que seduzindo ela, E ambos praticamente cometeram esse ato, Provavelmente ela também deu legalidade e ela meio que caiu nessa armadilha. E assim ela também foi seduzida. Aí vemos, como eu falei, trouxeram só a mulher. Ambos deveriam ser apedrejados, Mas o homem acabou meio que se retirando, se livrando dessa sentença. E o próprio Senhor Jesus já sabia que isso já estava errado. E de alguma forma ele estava tentando acusar Jesus. Se Jesus libertasse ela, eles falariam que Jesus estaria contra a lei de Moisés. Agora, se Jesus mandasse condenar ela, apedrejar ela, não apedreja, que a lei fala, mete pedra nela, mate ela. Eles falariam isso: cadê a tua bondade? Cadê a sua justificativa para ela, o seu perdão para ela? Então, de alguma forma, Jesus, eles estavam, como eu posso dizer, eles colocaram algo diante que talvez na mente deles eles acham que Cristo não conseguiria sair. Como naquela época que Jesus, que eles trouxeram uma moeda para Jesus e perguntaram: Senhor, devemos dar tributo para o governo? Aí Jesus olhou bem na imagem da moeda e falou assim: de quem que é essa imagem que está aqui? E eles falaram: é de César. Aí Jesus falou assim para eles: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ou seja, honre tanto a Deus como aos homens. Aquilo que pertence ao homem é do homem, aquilo que pertence a Deus é de Deus. Então sempre Jesus ele tinha uma palavra sábia
E dentro desse texto nós vemos que não é diferente, né? Vemos que não é diferente, né, de algumas situações ao qual o próprio Senhor reviveu, né? E eles insistindo, e a Bíblia fala que Jesus se inclinou e estava escrevendo na terra. Alguns acreditam que Jesus Cristo estava escrevendo os pecados deles, ou, né, escrevendo, né, a lei ali na terra, que foi escrita em 2 tábuas de pedra, o qual foi quebrado por Moisés quando ele subiu, né, Moisés subiu no Monte Sinai, recebeu, né, a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus, os 10 mandamentos. E no momento em que ele estava descendo, né, viu o povo em orgia lá embaixo. E Moisés, furioso, quebrou aquelas tábuas, né? E precisou, para que o povo se voltasse a Deus, acontecesse um sacrifício. Aí novamente Deus, né, depois do sacrifício, Deus escreve novamente em novas tábuas, né, de pedra os mandamentos. Isso mostra muito aquilo que Cristo fez para nós, mostrando que a lei, quando ela vinha de frente com as pessoas, ela estava mostrando a insignificância e que a gente não poderia fazer absolutamente nada para nos justificar. Mas depois do sacrifício, né, de Cristo lá na cruz do Calvário, depois da morte de Cristo lá na cruz do Calvário, isso, né, passou a nos justificar. E se manteve. E vemos que Jesus, né, resumiu, né, os 10 mandamentos em 2, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né, como a ti mesmo. E assim, né, esses mandamentos, como o próprio Senhor falou assim, né, esse depende todos, né, toda a humanidade depende desses mandamentos. E como vemos, né, continuando no texto, eles continuaram insistindo. Jesus se levanta e fala assim para ele: aqueles que não têm pecado, que atire a primeira pedra contra ela. E na mesma hora que Jesus lançou essa palavra, eles vieram a refletir: olha, eu tenho pecado, né? Todos que estavam ali tinham pecado, exceto Jesus. Era o único que poderia pegar a pedra e tacar nela. E naqueles momentos, tanto velhos como moços, né, como vemos no texto, pegaram as suas pedras e jogaram para fora, né? Jogaram no chão e saíram, um por um. E não ficaram ali, só ficaram somente Jesus e ela, né? Como vemos aqui no versículo, né? Versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então nem os discípulos ficaram ali, praticamente. Todos saíram. Ficou somente Jesus e a mulher, né? E Jesus, endireitando, vendo que não tinha mais ninguém ali, ele perguntou: mas cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Uma outra lição que eu aprendo aqui: no momento que esse pessoal estava tentando acusar ela, eles também eram pecadores, eles também tinham as falhas deles. Mas em vez deles se consertarem com o Senhor, eles não fizeram. Eles preferiram largar a pedra ali e ir embora. Ou seja, levaram a situação pecaminosa deles, né, adiante, né? E foram para suas casas. Em vez deles chegarem também se quebrantar, falar assim: Senhor, eu também sou pecador. O que essa mulher fez, eu fiz pior, fiz algo pior. Eu também careço da tua misericórdia, careço do teu perdão, né? E só para voltar só um pouquinho em relação àquilo que Cristo escrevia na terra, uns acreditam também que Jesus Cristo estava, como todos estavam alvoroçados ali, né, com ódio, né, com sede de sangue, querendo matar a mesma mulher. Jesus escreveu ali mesmo na terra, assim, que, assim, uma justificativa para ela, né? Eu te perdoo, né? Para talvez tranquilizar a alma dela, que provavelmente ela estava desesperada. Essa é uma outra teoria que muitos falam, né? E aí você me pergunta: Bruno, com qual teoria você fica?
E eu fico com uma outra que ninguém sabe, né, o que Cristo estava escrevendo ali na terra, ou o que ele estava fazendo naquele momento, né? Mas nós vemos que dentro dessa história, não só poderia mais pessoas serem ali perdoadas, justificadas, mas não quiseram. Somente a mulher, né, que se arrependeu, né? Jesus disse só, nem eu também te condeno, vai-te e não peque mais. Ou seja, vigie daqui para frente, né? Não peque, viva a sua vida para o Senhor, viva para Deus, né? Não viva uma vida promíscua no pecado, porque o Deus que você serve é um Deus santo, é um Deus verdadeiro, é um Deus justo, e precisamos crer nele, né? Ele sempre está pronto a nos perdoar. Então a gente não tem que estar pronto para pecar, para errar. O pecado, igual eu sempre falo, é como um acidente nas nossas vidas, né? Ninguém vai ficar batendo o carro, ver um carro ali na frente e vai lá e bater, não. Ninguém quer isso. Então, da mesma forma, a gente deve tratar o pecado assim. A gente não deve ficar pecando, né? Mas devemos conservar a nossa vida, né, em Deus, né? Que somente, né, o Senhor pode nos justificar, né? Somente Deus vai de nos julgar, né? Muitos falam assim, você não pode me julgar, somente Deus pode me julgar, né? Somente o Senhor pode me julgar. Mas como a própria palavra de Deus diz, né? Não julgueis, né? Mas quando for julgar, julgai segundo a reta justiça. Ou seja, o meu dever como cristão é aconselhar uma pessoa que talvez esteja numa vida errada, que esse não é o caminho, que aquilo que ela está fazendo não agrada a Deus. Vamos dar um exemplo, talvez a pessoa está presa na bebida, né? Está se embriagando, está na bebida alcoólica, e a gente tenta falar para ela, está errado, não está certo. Aí ela vai falar assim, não, só Deus pode me julgar. Verdadeiramente é só Deus que pode julgar ela. Então eu só estou aconselhando a não fazer esse tipo de atitude, né? Há um deus da mitologia, né, grega, né? Há vários, né, para falar a verdade, né? Um chama Dionísio, o outro Baco. Não sei se vocês já ouviram falar da história dele. Eles eram deuses marcados por festas, né, com muitas bebidas e regalia. E muitos acreditavam que quando a pessoa morria, né, Baco e Dionísio estavam esperando a pessoa do outro lado com uma festa, com bebidas, né? Muitos acreditavam nisso. E o outro deus chamado Alá, né, prometia para essas pessoas assim, que deram a vida para ele, que se entregaram a vida para ele, né, esses homem-bomba que às vezes vão para aeroportos, para lugares assim povoados de pessoas, e lá eles se explodem. E a promessa é que por eles fazer isso, serem fiel a essa palavra, né, eles receberiam lá no céu 99 virgens para eles, né? Que o Deus Alá daria essas 99 virgens, né? Essas 99 mulheres que não conheceram nenhum homem para eles. Então, na mentalidade deles, parecia ser um privilégio. Quero falar para você que o nosso Deus não é Baco, que não está esperando nós lá no céu com uma festa, né, e orgias e bebidas, né, nem Dionísio, e nem Alá, não. Nosso Deus é um Deus santo. Você acha que Deus ele vai passar pano pro teu pecado? Você acha que ele vai passar pano pro meu pecado, né? Eu vivi a vida inteira fazendo coisas erradas, fazendo atrapalhadas, você acha que ele vai passar pano? Né? Não, você é tadinho, ele é pecado, né? Entra para cá, entra pro céu. Negativo. Deus é justo, né? E tem uma palavra que eu não quero ouvir nunca de Deus, eu preferia não ter nunca existido, né? Ouvir isso da boca, do lábio do meu Deus, que ele diz assim: apartai-vos de mim, maldito, preparado para o fogo eterno, né? Para o diabo e os seus anjos, vós que praticais a iniquidade. Você gostaria de ouvir isso da boca do seu Deus? Não. Então, aqueles que vivem em iniquidade, eles praticamente serão condenados, lançados no fogo,
Então que Deus me ajude, né, a ser santo, a ser puro, a purificar a minha vida, assim como Jesus é puro, né? Assim a palavra de Deus nos orienta. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus não é mal por mandar a pessoa que que faz iniquidade para o inferno, para o lago de fogo, né? Ele é justo, né? A pessoa fez aquela escolha. Então, verdadeiramente é Deus que pode te julgar. Mas a minha orientação é para você viver uma vida correta, santa, íntegra diante dos olhos de Deus. Viva para Ele, né? E o conselho de Jesus, ele continua o mesmo, né? Eu te perdoo, agora você pode ir, mas não peque mais. Não peque mais. Viva uma vida correta. Amém? Então, curta, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Me ajudem aí no meu canal, né? Em nome de Jesus. E vamos para frente até quando Deus assim nos permitir. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Deus, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, da sua família. Que o Senhor possa cuidar de cada um, de cada detalhe da vida deles, meu Pai. Peço a sua bênção, peço a sua proteção, o seu cuidado, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Pai. Abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz. Jesus Cristo te ama. Eu também. Aquele abraço. Deus abençoe. Tamo junto.